Olá, meus irmãos! Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante: a diferença entre religião e seita. Vocês estão no canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Fiquem todos com o nosso vídeo com o querido pastor Davi Alves. Vamos começar? Estou aqui pela graça de Deus, mais uma vez, para um ensinamento bíblico. Peço que continue até o final. Tem muita coisa boa, tá? Nós que estamos a alguns passos da eternidade, nós que estamos a alguns passos do fim, e precisamos nos apegarmos a Jesus, o nosso Salvador, e nos apegarmos à sua palavra fiel e verdadeira. Porque Paulo disse que esta é uma palavra fiel e verdadeira, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Tira esse tempinho para ver esse vídeo até o final. Não vá só até pelo meio, não. Vá até o final. Grandes bênçãos Deus tem para você e para nós. No livro de Deuteronômios, capítulo 32, o versículo 2, no Cântico de Moisés: gotege a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Então, Deus tem uma doutrina cristalina, uma doutrina pura. Doutrina essa que, se nos apegarmos às doutrinas da palavra de Deus, nós seremos transformados pelo Espírito Santo à imagem e semelhança divina. Nós temos um modelo perfeito, que é Jesus. Temos um mapa seguro, que é a palavra de Deus. Uma bússola que nos guia por este mundo de trevas, nos guia a um caminho certo, caminho da salvação. Queridos, pela graça de Deus, eu quero apresentar sobre a definição de religião e seitas. A religião de Cristo e os credos e seitas dos homens. Qual é a definição que a Bíblia traz sobre a religião de Cristo? A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então a Bíblia traz essa definição: religião de Cristo, religião pura e imaculada para com Deus Pai, é visitar os órfãos nas suas tribulações, as viúvas. Uma religião que mantém-se firme longe da corrupção do mundo, que não se envolve na corrupção do mundo. É uma religião que tem mandamentos, tem doutrina. Satanás, ele vem lutando desde o céu contra a doutrina, contra a religião de Cristo. E a origem da religião de Cristo, o originador da religião, é Deus. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele mandou que os discípulos examinassem o que ele falava. João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então a religião de Cristo, ela não foge da palavra. O verdadeiro profeta, o verdadeiro pregador, o verdadeiro mestre na palavra, ensina o que está dentro da Bíblia, dentro da verdade. Nada de
Assim diz alguém, assim diz fulano, assim diz filósofo, assim diz o doutor. Não. A sã doutrina sempre foi perseguida e continua sendo perseguida. Vamos lá. Paulo nos advertindo, é segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, Paulo dizendo, olha Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrios em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então Paulo disse, olha, eu vou te advertir, deve continuar pregando a palavra, a tempo, fora de tempo, repreende, com toda a longanimidade e doutrina, não foge da doutrina, porque virá tempo, já estava chegando o tempo de a sã doutrina ser perseguida mais e mais. Como disse Apocalipse 12, versículo 12, alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então Satanás está agora redobrando os seus esforços, lutando contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra a palavra, contra a doutrina bíblica, contra a lei de Deus original que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Então, Paulo disse, olha, virá tempo em que não sofrerão as sã doutrinas e amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Para seguir a religião de Cristo, tem cruz para carregar. Agora, ninguém quer sofrer a sã doutrina. Pouquíssimas pessoas sofrem por aceitar a sã doutrina. Mas os que não querem sofrer, não querem cruz para carregar, querem viver uma vida à vontade, aí procuram uma religião assim que faz do jeito que ele gosta, né? Aí vai numa religião pensando que é a religião de Cristo, mas não é. A Bíblia diz que há caminho que parece direito ao homem, mas no final é caminho de morte. Não podemos desviar os ouvidos da verdade. Aqueles que desviam os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, eis aí o motivo de ter seitas, credos e religiões falsas. A religião de Cristo é aquela que traz o homem de volta, dá uma volta, né? Voltar por outro caminho, religião, religação, trazer o homem à imagem e semelhança divina novamente. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Esse é o trabalho da palavra, porque há poder na palavra. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois dos gregos e assim por diante. Há poder na palavra e não podemos desviar nenhum versículo, nenhuma letra da palavra. Temos que buscar a orientação do Espírito Santo. Senhor, dá-me sabedoria. Desvenda os meus olhos para que eu compreenda as palavras da tua lei. Nós devemos permanecer firmes e não existe outro fundamento além do que já foi posto. Eu tenho aqui um livro muito bom sobre Manual de Apologética Cristã, defendendo os fundamentos da
A Autêntica Fé Bíblica. Esse livro aqui é um manual, achei muito interessante as palavras desse livro. Eu quero comentar alguma coisa aqui dentro. Olha só, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, ela é taxada como uma seita. Por que é chamado de seitas? Porque nós professamos guardar o sábado, professamos guardar a lei de Deus, estamos aprofundados na palavra, aí somos chamados de seitas. Agora, não é novidade isso. Não é novidade de sermos chamados de seita. Porque já nos dias de Paulo, a religião de Paulo não era uma seita, não. A religião de Paulo era uma religião cristã, cristianismo autêntico. Foi Jesus que falou com Paulo no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo percebeu que era Jesus, Saulo disse, Senhor, o que queres que eu faça? Então aquele que está verdadeiramente convertido e quer mesmo alcançar o céu, pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Então aqui, nesse livro, Manual Apologética Cristã, na página 26, diz assim, olha, essa palavra foi usada indevidamente para identificar os cristãos do século I. Ainda na época dos apóstolos, quando o apóstolo Paulo foi chamado de seita. Atos capítulo 24, versículo 5, lá está escrito, o principal defensor da seita dos nazarenos. Então Saulo foi classificado como principal defensor da seita dos nazarenos. Porém, mais adiante, o apóstolo Paulo rebate, dizendo, mas confesso-te que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei de Moisés e nos profetas. Atos 24, versículo 14. Paulo disse, olha, vocês chamam o caminho que eu sigo, o caminho chama de seita. No entanto, eu sirvo ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra, sou fiel aos que os profetas escreveram, sou fiel à santa lei de Deus. Paulo era guardador do sábado autêntico. Maria, mãe de Jesus, as mulheres cristãs, os apóstolos, também guardaram o sábado, sistematicamente conforme o mandamento. Lucas capítulo 23, versos 54 a 56. Não podemos fugir do fundamento da fé cristã. Então aqui diz mais, Paulo ele não admitiu ser o cristianismo uma seita, mas que assim era chamado por aqueles que estão do lado de fora e que não conhecem a verdadeira natureza do cristianismo. Paulo foi chamado de seita, a religião foi chamada de seita, por aquelas pessoas que estavam de fora do cristianismo. E em cima eu li, no começo da página, esta palavra foi usada indevidamente. Então, eles não foram felizes em falar que a religião de Paulo era uma seita. Hoje também continua a mesma coisa, as pessoas chamando a mesma religião, a continuação da religião de Paulo é a nossa. Somos chamados de seita. Mas o importante é que servimos a Deus, o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na palavra de Deus. E a religião de Cristo não é uma seita. Paulo não gostou, não admitiu, nós também não admitimos. Deus não admite que a sua religião cristã seja uma seita. O que quer dizer seita?
É importante a gente saber. No dicionário da língua portuguesa, diz que seita é um grupo de pessoas que segue o contrário da religião, o contrário daquilo que foi posto. Seita é sinônimo de heresia. Herege é aquele que professa heresia. E heresia é tudo aquilo que é contrário ao ensinamento bíblico. Aonde começa a heresia? Quem foi o primeiro herege? Satanás. Deus disse para Adão e Eva, ó, se comer do fruto proibido, morre. Aí vem Satanás, em forma de serpente, falando na boca da serpente, dizendo, certamente não morrereis. Então Deus fez o homem mortal. E Satanás vem dizendo, não, Deus fez o homem imortal. Pode comer, não morre não. Então essa doutrina da imortalidade da alma, quem fundou ela foi o próprio Satanás. Lá no Jardim do Éden, dizendo certamente não morrereis. Então, heresia é alguém falar que depois que a pessoa morre, ainda ele continua consciente. Agora preste atenção. A Bíblia diz bem claro, falando sobre a pessoa após a morte. Jesus disse que depois da morte segue o juízo. É o que Paulo disse, né? Aos Hebreus. E a Bíblia deixa bem claro aqui sobre a natureza do homem. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Olha, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Essa é a doutrina bíblica. É o que Deus diz, olha, certamente morrereis. É o que Deus disse. João disse, né? Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então, se a pessoa morre, se é fiel, já vai para o céu, para que ressurreição? Então, temos que parar, sentar e ver para não sermos enganados por falso profeta, enrolados com heresia. Tá? Temos que permanecer firme dentro da palavra. Então, heresia é aquela doutrina que vem contra a divindade em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nega Jesus, nega o Espírito Santo, aí aceita. A lei de Deus apresenta quantos mandamentos? 10 mandamentos. Original. E aí o que sai fora disso é heresia. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Deus quem escreveu essa doutrina dos 10 mandamentos. Agora, você vai em algum lugar, que está os 10 mandamentos. Aí você lê e vai conferir na Bíblia, não bate. É o mesmo que o guarda pegar o documento do carro, né? Na hora de transferir o carro de um dono para o outro dono, aí pega o documento do carro e vai conferir com o chassi do carro. O chassi está adulterado. Então, é heresia. Aquilo que é adulterado é heresia. Não podemos adulterar a palavra de Deus. Temos que apresentar ela como ela é em Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, não podemos ir além do que está escrito. Está escrito aí. Não podemos ir além do que está escrito. Agora vamos lá. Falso profeta
herege, o que professa heresia. A própria Bíblia nos adverte contra isso. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, que não conheceste, e servimo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor, teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Olha, qual será o final de todo falso profeta, de todo herege? Qual será o final de todos aqueles que, deixando a doutrina verdadeira, segue heresia ou segue seitas? Qual será o fim? Morte. Vai morrer. E o nosso dever, por isso que Paulo disse, olha, adverte, segue, prega a palavra a tempo, fora de tempo, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Eu tenho um amor muito grande pelas pessoas. Eu quero que as pessoas tenham interesse em ler a Bíblia e não confiar no que alguém está falando, está pregando e tal. Marque com a caneta no papel o texto e vai examinar em casa. Fazer como os bereanos, para ver se essas coisas eram mesmo assim, o que Paulo estava dizendo. Queridos, seitas é tudo aquilo que é contrário. Nos dias de Jesus tinha a seita dos fariseus, tinha a seita dos saduceus, e Jesus disse, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Jesus disse-lhes, adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. O que é esse fermento? Como mais embaixo explica o que é esse fermento. No versículo 12, então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então a doutrina dos fariseus era uma doutrina diferente. Eles cuidavam bem dos animais, tiravam os animais da manjedoura, lá do estábulo, lá do curral, levavam para dar de beber e trazia de volta dia de sábado. Mas quando Jesus curou uma mulher corcunda no sábado, ele disse, peraí, não, pode não. Jesus disse, hipócrita, vocês não desprendem o boi, o jumento da manjedoura, não levam para dar de beber no dia de sábado? Não convinha eu soltar da prisão essa mulher? Há 18 anos Satanás a tinha presa. Então veja que a doutrina dos fariseus, eles criaram muitos mandamentos em cima do sábado. Eles não compreendiam a verdadeira guarda do sábado. E Jesus veio explicar que é lícito fazer o bem no sábado. Jesus não abria a carpintaria lá para mexer com madeira no sábado, não. Não existe nenhum livro, nenhum escritor na face da terra que diz que no sábado estava lá José serrando madeira e Jesus segurando a madeira ali. Não, 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 não. Então, o cristianismo autêntico é chamado de seita porque as pessoas hoje estão fora, como diz aqui o livro,
indevidamente eles chamaram a religião de Paulo de seita porque eles estavam do lado de fora do cristianismo. Então quem está de fora hoje do cristianismo é que chama a religião nossa de seita. Mas o importante é que Deus nos chama de reparador de rotura, restaurador de veredas para morar. Isaías 58, 12. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Então a religião de Cristo é uma religião para restaurar, colocar o sábado no lugar dele, porque Constantino Magno tirou e colocou o domingo, tá no catecismo assim. A religião de Cristo é para colocar o casamento na sua devida origem. Deus não aceita poligamia, não aceita divórcio. Se morto, está livre para casar com quem quiser. E se alguém diz, não, mas e agora? Aí quer arrumar assim um jeitinho, aí é uma seita. E olha, João foi muito duro, muito direto. Está escrito na palavra, eu também posso ser direto. Eu vou ler o que está escrito. Não podemos ir além do que está escrito. Então, vamos na carta de João, segunda epístola do apóstolo São João. Olha o versículo 9, 10 e 11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o sauda tem parte nas suas obras, nas suas más obras. Todo aquele que prevarica, o que é prevaricar? É torcer a justiça, é adulterar aquilo que é verdade, adultera. Então, a religião de Cristo é uma religião que segue toda a verdade, porque o Espírito Santo nos dá essa iluminação de toda a verdade, seguir a palavra, o que está escrito. Comparando um texto com o outro, aqui e acolá, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como Isaías 28, verso 10, assim que a gente vai entender a Bíblia. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e nos livra de sermos enganados pelo falso profeta e a se envolver com heresias, porque já sabe que o final não vai ser bom. Mas que Deus nos ajude, nos abençoe e nos prepare para o reino celestial, para aquele glorioso dia da volta de Jesus. Esse é meu desejo e segue as minhas orações. Amém?